Você já parou para pensar quantas, quantos elementos naturais a gente tem durante o dia e passa despercebido, né? A gente está na correria do trabalho, a gente está pensando em produzir mais, em conhecer os segredos para alcançar um processo de iluminação. A gente está sempre muito atarefado com coisinhas menores e não para pensar que outras, muitas, simples, como essa natureza, como o Sol brilhando e emitindo seus raios infravermelho e nos aquecendo, fazendo com que o planeta possibilite abrigar e construir e formar vidas, a gente acaba despercebendo desses processos simples, ao mesmo tempo tão complexos, mas que podem fornecer inúmeros elementos de evidência de todos os processos interagindo, de todos os processos se complementando, de todos os processos se reconstruindo e se destruindo nessas permanentes transformações. Né? Esse Sol, que é uma estrela, que um dia vai morrer, talvez daqui a 5 milhões de anos ele já está num processo de morte já bem mais elevado, e vai ficar num patamar que esse horizonte que você vê vai estar totalmente coberto por ele. Enquanto isso ele já está queimando. Essa queima já é um processo de morte. E talvez daqui a 1 bilhão de anos essa estrela exploda e solte fragmentos dela por toda a atmosfera do que é hoje o sistema solar, ou desse cosmos que é o sistema solar onde a gente vive, produzindo depois outras estrelas, outros corpos que podem ser planetas e satélites, aí por diante a gente começa a entender que essas transformações, essas permanentes intercorrências de destruições e de construções não passam de processos permanentes e a gente não consegue detectar onde nasce e onde termina esse processo. Portanto, onde nasce e onde termina a vida, onde nasce e onde termina o seu entendimento. Você já parou para pensar que o seu entendimento é a visão do seu condicionamento? Tudo que você enxerga, tudo que você percebe, faz parte do que você foi condicionado para interpretar o mundo do campo das visões. Né? Você vê que o sol está descendo, a iluminação está baixando e daqui a pouco, onde é um ambiente cheio de natureza, com diversos tons de verdes, com diversas montanhas, vai tudo escurecer, vai tudo se ocultar. E essas montanhas que a gente enxerga, essa natureza toda que a gente pode ver, vai permanecer aqui, ainda da mesma forma, essa noite. Só que a gente não enxerga mais, porque o que a gente enxerga não é a natureza. O que a gente enxerga é o que a iluminação desse sistema solar, incidindo sobre a natureza, reflete a imagem do que a gente está enxergando. E é mais ou menos nesse formato que a gente vive a vida, achando que porque está enxergando, existe. Então à noite a natureza deixa de existir porque eu não enxergo. Então eu não consigo entender como eu sou uma composição atômica ou de partículas subatômicas se eu não enxergo. Como é que pode existir isso? Como é que pode existir um universo repleto de estrelas? Quando esse Sol termina, outros sóis vão aparecer em formatos de estrela. Cada estrela é um sol, né? Eu não consigo perceber isso se eu não enxergar. A gente é muito movido pela o que a gente pode enxergar e o entendimento construído em decorrência dessa visão. Claro que a visão é um complemento e é uma expressão de uma possibilidade de entendimento, mas é uma só esfera. A gente tem vários sentidos e, além de todas essas percepções visuais, auditivas, perceptivas, tácteis, né? A gente ainda tem a percepção da ferramenta da razão, que pode complementar, que pode estruturar os nossos pensamentos para que a gente perceba o que a gente está enxergando. O que eu estou tendo com você é uma conversa racional, senão eu não conseguiria nem usar as palavras. E você não poderia me entender se você não entendesse racionalmente esse idioma. Eu queria que você pudesse pensar, parar e refletir um pouco,
em quantas ferramentas que você tem e não usa, portanto impedem de você entender a realidade, e quantas ferramentas que parecem ocultas ou que em determinados momentos se ocultam, em determinadas partes do dia se fecham, como as nuvens que podem tapar as estrelas e a gente achar que o céu está escurecido, e entender que a gente entende só uma parcela da totalidade. E essa parte da totalidade a mais é possível de ser investigada, é possível de ser entendida, é passível de ser compreendida. Basta a gente ter a percepção e a permanente intenção de ter uma investigação constante para que a partir daí os resultados surjam. E às vezes são mais simples do que a gente pensa. Às vezes um simples pôr do sol, que nem tão simples é, ao mesmo tempo que é complexo na forma, é uma simplicidade de simplesmente você se observar e perceber esse movimento, a rotação da Terra em torno desse corpo, que é essa estrela queimando, e com a sua força gravitacional permite que a Terra não se afaste, não se afastando gera calor, gerando calor gera vida, gera eu e gera você. A partir dessas conclusões e percepções, talvez não precise falar muito, né? Talvez precise só observar, contemplar e ficar aqui. Quem sabe alguns minutos a gente pode entender algumas realidades que por diversos anos a gente não conseguiu entender. Por diversos anos a gente não conseguiu compreender. Por diversos anos a gente não conseguiu captar. Mas era só olhar, era só observar, era só entender, era só visualizar.